Uma coisa que é muito importante que eu gostaria de dizer para vocês. Tudo que eu falo aqui, tudo, não precisa acreditar. Ok? Nesse estudo da personalidade humana, que é um estudo da nossa prisão, que quanto mais a gente se identifica com a própria personalidade, mais preso nós estamos a ela, tudo que eu falo aqui, você não precisa acreditar. Basta colocar à prova. É isso que eu digo. Não acredita no Dalton. Coloca à prova as coisas que eu falo. E depois aí você conclui. Ok? Muito bem, vamos falar um pouquinho e rapidamente sobre crenças. Acho que todo mundo sabe o que é, mas não sabe muitas vezes como elas atuam e como elas se estabelecem. Porque elas são, na maioria das vezes, inconscientes. Tenha em mente que a gente, como é ser humano, nós vivemos em dois mundos. Só os humanos vivem em dois mundos. O primeiro é o mundo físico, aquele externo da sua família, dos seus amigos, do seu trabalho, do seu meio ambiente. Esse é o mundo externo. O segundo mundo no qual nós vivemos é o mundo interno, é o mundo da mente, da nossa imaginação, dos nossos pensamentos, das nossas crenças. É um mundo interior que pode parecer tão real para nós quanto o mundo exterior. É muito interessante. Esses dois mundos não são separados, inclusive, porque eles impactam um ao outro o tempo todo, esses dois mundos que a gente vive. O nosso mundo interno, ele basicamente influencia de uma forma invisível como é que a gente experimenta a vida lá fora, como que a gente experimenta os relacionamentos lá fora. Então o interno influencia de forma invisível tudo isso que acontece lá fora com a gente. A nossa mente, que é superativa, hiperativa, ela é impulsionada por esse conjunto de regras que estão pré-estabelecidas dentro da gente pelas nossas crenças e por conta disso, muitas vezes, como ela invisivelmente influencia o mundo de fora, elas podem sabotar os nossos relacionamentos. Podem sabotar as nossas tentativas de passar momentos felizes ou ter felicidade e se desculpa culpando os outros, essas regrinhas todas. As nossas crenças e nossos pensamentos também podem nos convencer de que de alguma forma nós estamos carentes. É? Os pensamentos? Eu não sou carente por mim mesmo? Não. Isso é resultado do que você pensa. Então, esse conjunto de regras, que são essas crenças, ela nos diz: você é um carente. Ou você não merece a felicidade. Ou você não merece o sucesso. Ou você é um fracassado. De onde vem isso? Se ninguém me disser. Por que eu sinto isso? Por que eu penso isso? Em outras palavras, as nossas crenças influenciam a nossa autoestima. Quando as pessoas dizem, eu tenho baixa autoestima, é que ela se vê mal. No geral. Ela se vê. Não é ninguém que está vendo. Ela se vê. E ela se vê com quem? Com os olhos? Não, se vê com a mente. Com as suas crenças. Nós observamos e avaliamos e interpretamos o nosso mundo e a nossa autoimagem através desse filtro das nossas crenças. É esse conjunto de regras, de verdades que nós carregamos dentro de nós, na nossa mente, que faz com que nós consigamos interpretar a nossa autoestima, avaliar a nossa autoestima. Como esse processo praticamente acontece o dia inteiro e na maior parte do tempo inconscientemente, a gente tem pouco controle sobre isso. E a única forma de tentar obter algum tipo de controle é trazer essas crenças para a nossa consciência, porque elas são, além de invisíveis, são inconscientes. E trazendo para a consciência, começar a questionar a sua validade, porque a gente pouco questiona. Às vezes nem tem ciência delas. Então precisa ganhar consciência da existência delas e puxá-las
para o questionamento, colocá-las à prova. Quando a gente era criança, nós éramos naturalmente felizes. Criança é feliz por natureza, porque ele é essência, ele não tem personalidade ainda, é feliz. À medida que a gente vai crescendo, as nossas percepções e experiências vão nos condicionando, porque a gente vai travando contato com os valores da nossa família, com as crenças da nossa família, com os padrões emocionais da nossa família, e nós vamos absorvendo tudo isso como uma esponja que está ao nosso redor. Quando a gente é criança, a gente aprende, por exemplo, a agradar os outros. Como assim agradar? Procurar a aprovação dos outros. E quando a gente consegue um sorriso, um carinho de volta, a gente se sente amado, se sente aceito. Mas nós também vamos aprendendo a temer críticas dos nossos pais ou nossos mentores, nossos cuidadores. E aprendemos também a não se sentir magoado por essas críticas. E às vezes com medo até por conta de punições ou carência, rejeição por conta de negligência. A gente aprende tudo isso pequenininho. E ao longo dos anos a gente vai desenvolvendo os nossos próprios pensamentos, o nosso conjunto de crenças sobre a nossa autoestima, sobre os nossos valores, e a gente adota padrões de comportamento de acordo. Tudo isso compõe um tipo dominante de personalidade no Enneagrama. Todo esse conjunto de regras, de comportamento, de pensamentos, tudo isso que norteia a nossa vida está condicionada dentro de um padrão. E através da nossa mente, gente, nós criamos as nossas próprias emoções e reações emocionais com base nesses padrões de crenças, ou seja, crença gera emoção. E ela reage automaticamente às nossas opiniões, através do nosso pensamento, reage automaticamente às emoções que elas geram, quer a gente queira ou não. Nós temos reações automáticas. Se a gente quer viver com um pouquinho de felicidade, que seja sustentável, por exemplo, a gente tem que tomar medidas para se libertar desses padrões de pensamento automático, de reação emocional automática, ou seja, ganhar consciência sobre a sua própria personalidade, sobre o seu ego. Do contrário, você vai continuar sendo um robozinho controlado por essas, entre aspas, entidades que estão dentro da gente, que se desenvolvem à medida que a gente vai crescendo. Nós não nascemos com isso. E uma coisa eu lhes digo, se você muda o pensamento, você muda a crença. Se você muda a crença, você muda o comportamento. Se você muda o comportamento, muda a sua vida. Esse é o roteiro. Ok?